Bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta webconferência de hoje, intitulada Compreendendo a crise de opioides na população latina dos Estados Unidos. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada nos Estados Unidos. Eu vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência, que foi originalmente apresentada em inglês e organizada por Maxine Henry, a co-diretora do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, que é o NHL-ATTC. Antes de apresentá-los à palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre a apresentação de hoje. Esta webconferência será gravada e arquivada para reprodução futura e está sendo também gravada em espanhol. As linhas serão silenciadas e ao longo da apresentação para diminuir o ruído ou outras interferências. Ao término da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas que foi gerada na apresentação ao vivo em inglês. E eu também as traduzi para apresentar aqui. Então, eu peço a vocês que fiquem até o final para escutar a sessão de perguntas e respostas, onde surgiu informações novas, e também para completar a pesquisa de satisfação, que vai aparecer em um link, e é muito importante que vocês fiquem para responder a essa breve pergunta de satisfação. Então, vamos começar apresentando o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, ou ATTC, e sua equipe. O ATTC Nacional Hispânico Latino está alojado na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, abreviado como NLBHA, que é localizado no Novo México. A NLBHA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional para as populações latinas no campo da saúde mental e de chamar a atenção para as grandes disparidades existentes na área de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo é Freddy Sandoval, e esse ATTC faz parte da rede dos Estados Unidos, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e recuperação de dependências, que foi estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, chamado SAMHSA. A rede ATTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PEPFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação das redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Pacíficas do Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marinhas. Os ATTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aqui você verá esse mapa mostrando o ATTC e suas bases dentro dos Estados Unidos. O ATTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. A ATTC conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do programa, Maxine Henry, a co-diretora do programa. Portanto, essa é uma foto de Pierluigi Mancini e Maxine Henry
da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, que também é parte, como uma organização irmã da PTTC. Novamente, o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica para Prevenção. E, ao final, vocês terão informações de contato para esta equipe. Antes de começar sobre dados desta apresentação, eu vou voltar ao slide inicial para falar sobre a apresentadora desta webconferência, que é a doutora Linda Callejas, uma antropóloga sociocultural com experiência em metodologias qualitativas e pesquisas comprometidas com a comunidade. Ela realiza pesquisas e avaliações nas áreas de disparidades na saúde comportamental, práticas inovadoras e intervenções planejadas a aumentar o compromisso entre populações criticamente carentes e iniciativas comunitárias colaborativas projetadas para melhorar a saúde e o bem-estar. A doutora Callejas está especialmente interessada em entender como os aspectos do ambiente social nos bairros urbanos afetam a saúde mental e o bem-estar dos residentes, particularmente nas cidades que experimentam reurbanização em larga escala. Ela também fez um extenso trabalho estudando como os residentes da comunidade trabalham em seus bairros para fornecer apoio e assistência a seus vizinhos em comunidades marginalizadas. Além de pesquisa, suas atividades nesta área incluem consulta a organizações comunitárias, avaliação e treinamento e apoio a diversos programas de apoio comunitário, que inclui ajudantes naturais ou entre pares, especialistas e promotores. A doutora Callejas atuou como investigadora principal, ou que se chama IP, em uma série de projetos de pesquisas e avaliação, atualmente atuando como IP em 2 projetos de avaliação que incluem um estudo controlado randomizado projetado para avaliar uma intervenção proposta a ajudar os pais que abusam de substâncias que residem em Miami, na Flórida, e estão recebendo serviços intensivos sobre o bem-estar infantil para poder manter os seus direitos como pais. Além disso, a doutora Callejas atua como diretora da equipe de competência cultural e linguística da Rede de Assistência Técnica para a Rede de Saúde Comportamental de Crianças, o Centro Nacional para Estados e Comunidades financiados pelo Programa Integral de Serviços Comunitários de Saúde Mental para Crianças e suas famílias do SEMSA, também conhecido como CMHI. Nessa função, ela lidera uma equipe que fornece assistência técnica, treinamento e apoio aos beneficiários do CMHI, em várias áreas para apoiar serviços culturalmente competentes e promover equidade na saúde comportamental para populações raciais e étnicas diversas e comunidades LGBTQ+, em todo o país. Então, seguindo adiante e entrando já na apresentação dela. Então, antes de entrar especificamente na visão geral do que será dito nessa apresentação, alguns dos problemas mais importantes que se sabe, né, relacionados sobre o efeito da crise do opioide na população latina nos Estados Unidos, durante um seminário online, ela então vai analisar as tendências no uso de opioides e na mortalidade por overdose. O que então se sabe sobre os fatos de risco associados ao abuso de opioides e à overdose na população?
e algumas evidências de estratégias informadas e culturalmente competentes para prevenir e combater o uso de opioides, incluindo certas informações sobre práticas designadas a atender às necessidades culturais e linguísticas de pessoas em comunidades latinas que sofrem os efeitos negativos. Durante toda a apresentação, ela usará uma abordagem focada em igualdade e equidade em saúde na crise de opioides para destacar os determinantes sociais, incluindo pobreza e discriminação, que podem aumentar o risco de dependência e overdose do uso de opioides. Então, nesse primeiro momento, se faz a pergunta: qual é a epidemia de opioides? O que se quer dizer com isso, crise de opioides? Bom, essa crise nos Estados Unidos é caracterizada por um aumento acentuado no uso de opioides, em particular medicamentos controlados, e um aumento concomitante de mortes relacionadas à overdose. E essa crise de saúde pública afetou um grande número de famílias e comunidades em todo o país, resultando em algumas das figuras que você vê aqui nesse slide, que atraíram atenção e atenção nacional em nível estadual e atenção especial de organização de saúde mental, profissionais médicos, todos trabalhando juntos para combater o abuso de opioides e mortes relacionadas a isso. E, em geral, essa população, especialmente na mídia popular, concentrou-se recentemente nas populações brancas não latinas. Em geral, então, querendo aproveitar a oportunidade para destacar como esta crise está afetando outras comunidades. Como você sabe, 130 pessoas morrem nesse país todos os dias devido à overdose de opioides. E o CDC estima que 78 bilhões de dólares sejam gastos, 5 bilhões de dólares por ano para lidar com custos desta crise, por meio de assistência médica, perda de produtividade, custos do tratamento com abuso de substâncias, a criminalidade e a participação da justiça. Então, o que causou esta crise? Essencialmente, a crise que estamos enfrentando atualmente surgiu após um período nos anos 90, que incluiu um aumento acentuado das prescrições de opioides, o que levou a um abuso generalizado desses medicamentos e aumentos e mortes alarmantes relacionadas à overdose. O CDC caracteriza esses fatores criando ou liderando a crise que ocorreu em 3 ondas sucessivas, como mostrados aí à direita. Assim, em 1990, lá em cima, vamos começar a ver um aumento na prescrição de medicamentos, especialmente opioides para tratamento da dor. E em seguida, começa a haver um uso maior deles para o uso indevido. Em 2019, a segunda onda, o que eles caracterizam como uma onda onde se pode ver mortes por overdose de heroína, que começaram a piorar com o que já estava acontecendo desde os anos 90. E então, em 2013, se começa a ver aumentos significativos nas mortes por overdose devido ao uso de opioides sintéticos, especialmente fabricados ilegalmente, e também que não foram fabricados para usos médicos, que é o fentanil. Portanto, apenas uma rápida visão geral da população latina nos Estados Unidos. Já que muitos de vocês provavelmente devem saber, esta é a maior população étnica racial nos Estados Unidos, com a maioria dos latinos nascidos nesse país. Além disso, os latinos são o segundo grupo étnico de maior rápido crescimento. E se a atual taxa de crescimento for mantida, em 2050, aproximadamente 31% de todas as crianças deste país serão latinas.
há uma população muito diversificada. Os latinos podem ser de qualquer raça e pode haver diversidade em torno de um grande número de categorias, incluindo o idioma principal falado, não apenas o inglês ou o espanhol, mas várias línguas indígenas também diferentes, país de origem, vínculos com esse país de origem, anos vivendo nos Estados Unidos, crenças religiosas, nível educacional, nível socioeconômico. E esta categoria a que nos referimos hoje inclui todas as pessoas de ascendência mexicana, porto-riquenha, sul-americana ou centro-americana, sul-americana ou de outros países ou territórios com laços históricos na Espanha. Os latinos também são o grupo étnico-racial mais jovem deste país. E como você pode ver, aproximadamente 1/3 da população tem menos de 18 anos. E a maioria deles, quase 95%, nasce nos Estados Unidos. Embora metade desses jovens atualmente vivem em famílias de imigrantes, o número de crianças latinas aumentou consideravelmente no passado, desde 2000, e vimos algum progresso em relação às taxas de conclusão de ensino médio e ao desempenho educacional, em particular, em que as pessoas têm trabalhado bastante na última década. No entanto, ainda é possível ver algumas disparidades em relação às taxas de encarceramento, por exemplo, onde os jovens latinos têm maior probabilidade a serem presos em comparação aos jovens brancos não latinos. Portanto, falando agora sobre o uso de opioides entre as tendências latinas em pesquisas nacionais sobre o uso de substâncias, geralmente encontra-se taxas de uso de opioides nos latinos muito semelhantes às dos brancos e um pouco mais baixas do que a dos negros. Então, esses dois grupos estão realmente equivalentes. Mas entre 2005 e 2011, os latinos representaram aproximadamente 11% de todas as visitas às urgências iniciadas devido ao uso de substâncias. E a heroína foi identificada como uma substância importante de abuso em aproximadamente 27% dessas visitas à emergência. A identificação de opioides prescritos, uma vez que a principal substância que causa uma visita ao pronto-socorro aumenta em 2009 para os latinos, e enquanto a heroína é a principal substância que causa uma visita, começa então a declinar em 2010. Um estudo com uma amostra grande e geograficamente diversa de adultos dependentes de opioides descobriu que os latinos em tratamento tinham níveis mais altos de uso de drogas injetáveis de risco em comparação com brancos e negros não latinos. E essas pessoas tendem a ser mais jovens, com taxas mais baixas de nível educacional e morando em áreas metropolitanas maiores em comparação com usuários de heroína de outras origens raciais. Os estudos também descobriram que o uso relatado de heroína no ano passado aumentou entre os latinos, que usaram opioides prescritos entre 2008 e 2011, o que é preocupante, porque sugere que as pessoas que usavam opioides prescritos avançaram e começaram a testar heroína. As principais substâncias consumidas por latinos
e hispânicos varia de acordo com o subgrupo e a região geográfica, e não há muitos dados nessa área. No entanto, se olharmos para os dados de tratamento para o uso de substâncias e dados de admissão, é possível começar a formar uma imagem. E quando observando as admissões no tratamento para o uso de substâncias, que todos os estados relataram ao governo federal em 2015, de que essas são algumas das diferenças que é possível se ver dependendo dos grupos ou subgrupos latinos do que coletaram dados. Portanto, como você pode ver aí, a heroína foi mais frequentemente identificada como a principal substância que homens e mulheres porto-riquenhos abusavam no momento da admissão. E você pode ver que as taxas de quase metade dos descendentes de porto-riquenhos que entraram no tratamento de substâncias relataram ter usado heroína como seu principal abuso de substâncias. E também tem uma taxa bastante alta para as mulheres. Por outro lado, vocês podem ver que os opioides prescritos para este subgrupo foram relatados como muito baixos. Agora, compare isso com pessoas de descendência mexicana, homens e mulheres, e a taxa é muito menor. Então, 18% dos homens de descendência mexicana e 15% de mexicanos e mulheres identificaram a heroína como sua principal substância de uso. E, na realidade, nenhum dos homens ou mulheres de descendência mexicana identifica opioides prescritos naquele período daquele ano como substâncias primárias de abuso. Então, só para acrescentar aqui que, falando de diferenças geográficas relacionadas ao uso e mortalidade de opioides, várias comunidades no sudoeste e no nordeste dos Estados Unidos experimentaram altas taxas de dependência e overdoses de heroína em latinos e mortalidade desde a década de 1960. Acredita-se que essa experiência histórica com altas taxas de uso de overdose de heroína preparou o cenário para alguns dos aumentos mais recentes no uso e overdose de opioides que temos vistos entre os latinos nessas regiões. Vários estados dessas regiões experimentaram, em essência, uma crise de opioides no passado. Como consequência, e apesar de uma série de diferenças entre os estados do sudoeste e nordeste, incluindo as rotas de drogas usadas para introduzir a heroína, o tipo de heroína disponível e as diferenças étnicas nesses estados, a pobreza e as oportunidades econômicas limitadas, tudo isso ajudam a manter a dependência da heroína bastante arraigada nessas áreas. Pelo que é importante reconhecer, porque é um fator social que contribui para esta crise, principalmente nos estados que estão passando, alguns com taxas de overdose muito altas. Então, nessas regiões do país, acredita-se que a heroína barata e mais facilmente disponível esteja aumentando entre os usuários de opioides sujeitos à receita médica, uma vez que já não podem mais pagar por esses remédios prescritos, mas eles podem, então, encontrar acesso imediato nessa heroína mais barata. Portanto, passando o olhar para adolescentes e adultos jovens latinos e no uso de opioides em geral, pesquisas nacionais mais recentes com adolescentes sugerem que o uso de substâncias em geral e o abuso de opioides em particular está aumentando entre latinos. Por exemplo, a pesquisa mais recente do Monitoramento do Futuro constatou, deixa eu voltar.
aqui. Então, a pesquisa mais recente do Monitoramento do Futuro mostra que os estudantes hispânicos e latinos da 8ª série relataram as maiores taxas de uso para quase todas as classes de medicamentos em comparação aos estudantes negros e brancos. Isso inclui opioides, e entre os alunos da 12ª série, observam as maiores taxas de uso de várias substâncias, incluindo oxicodona e outras drogas mostradas aí. A Pesquisa Nacional de Vigilância de Comportamentos de Risco em Jovens também encontrou aumentos no uso de opioides entre estudantes latinos das séries 9 a 12. Estudantes latinos do sexo masculino relataram taxas mais altas de uso de heroína do que homens brancos não latinos. E só superaram aos estudantes negros sobre a prevalência de drogas injetáveis. Além disso, a prevalência de tomar medicamentos prescritos para dor, incluindo oxicodona ou hidrocodona, sem receita médica ou uso indevido, no sentido de que não estavam sendo usados para a finalidade para a qual foram prescritos, geralmente era mais alta entre as latinas do que entre estudantes não latinas e negros. Portanto, essa tendência no uso de opioides entre jovens latinos levanta preocupações sobre o aumento do risco de dependência de opioides, não apenas nos grupos mais jovens, mas no futuro. O que esses grupos estarão experimentando no futuro? Particularmente porque as pesquisas e alguns dos estudos mencionados mostram que o uso recreativo de opioides prescritos em adolescentes prediz a futura iniciação à heroína. E isso é encontrado em todos os grupos étnicos. Apenas uma observação rápida sobre alguns subgrupos entre jovens e adultos jovens, que também vale a pena ver, é que adolescentes latinas grávidas e jovens mães latinas também são um subgrupo nessa população, cujos números existem entre 2007 e 2010, por exemplo. As latinas compreendem aproximadamente 19% das jovens grávidas entre 12 e 19 anos, que entraram anualmente em centros de tratamento para substância, para uso de drogas. E não há muitos dados específicos para essas jovens, mas os opioides foram identificados como a droga de uso em aproximadamente 6% para a heroína e 9% ou outros opioides para todos os jovens admitidos. Por isso, não sabemos exatamente a taxa de jovens deste setor, mas é algo que se deve ter em mente, pois é uma população volátil e vulnerável. Assim, os profissionais de saúde e tratamento dos estados com taxas mais altas de mortes por overdoses, em particular, começaram a se concentrar em saber como aumentar a conscientização das jovens latinas e de outras mães de outras origens culturais para que participem de tratamentos assistidos com medicação, o que será discutido um pouco mais adiante, e que as envolvam de maneira abrangente para evitar não apenas a dependência contínua delas, mas danos causados aos bebês e também a possível eliminação subsequente do bem-estar infantil. Como muitos observaram, o aumento da mortalidade relacionada aos opioides reverteu décadas de reduções na taxa de mortalidade nacional. As mortes relacionadas aos opioides aumentaram dentro de muitos segmentos da população nacional
e em subgrupos, incluindo latinos, que viram um aumento na taxa de mortalidade em aproximadamente 1,5% para maiores de 15 anos. A taxa de mortalidade relacionada aos opioides, ajustada à idade para os latinos, foi de 6 pontos, 8 óbitos para cada 100 mil em 2017. E esse é o resultado final visto nesse slide. Os estados incluídos aí são provavelmente pelo menos mais 5 estados que apresentam taxas mais altas de mortalidade por overdose nos latinos. Mas os que foram aí incluídos foram escolhidos porque esses eram os que tinham mais que o dobro da taxa. A taxa mais alta é de quase 28 por 100 mil mortes em Massachusetts, que é a linha azul no topo. A segunda, seguida por Ohio. E se você comparar com a taxa de Ohio em 2016, foi muito grande. Você pode ver o salto que Ohio deu em relação à taxa de mortalidade entre os latinos, e depois seguido por Connecticut, que é bastante semelhante a 2016. O gráfico mostrado aqui, apenas para obter mais informações, foi gerado pelo site da Kaiser Family Foundation. Eles mantiveram um site de dados de saúde no estado com dados específicos sobre uma série de indicadores, incluindo mortes por overdoses de opioides por origem étnico-racial. O site usa dados do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde do CDC sobre várias causas de morte e pode rastrear esses indicadores de 1999 a 2017. E é um bom recurso para gerar dados específicos de cada estado sobre vários indicadores relacionados à overdose de mortalidade. Portanto, dado o aumento do uso de opioides e da mortalidade entre os latinos, é importante entender algumas das vias ou fatores que contribuem para o uso não médico e ilícito de opioides, bem como alguns dos problemas que afetam o quanto indivíduos latinos podem acessar serviços a tratamento. Portanto, os próximos slides começarão a descrever alguns desses fatores que, acredita-se, contribuem para o aumento do risco de uso de substâncias, dependência geral de opioides e overdoses em latinos. Os principais fatores sociais relacionados ao uso de substâncias entre os listados aqui mostram consistentemente que os relatórios de discriminação estão associados a aumentos no uso recreativo de substâncias entre adultos latinos, com idades entre 18 e 72 anos, independentemente de sexo ou gênero. E essa pesquisa mostra também que o conflito dentro da família está relacionado, em particular, a uma cultura de estresse que ocorre quando existem diferentes níveis de status de imigração dentro da família. Por exemplo, quando você tem jovens latinos que nascem aqui nos Estados Unidos ou crescem aqui desde muito jovens e os pais são imigrantes, mas vêm de uma geração que cresceu nos seus países de origem. Então, a tendência é de haver um risco maior de abuso de substâncias, principalmente quando há muito estresse e conflitos familiares envolvendo essas diferenças. E outro problema é que os imigrantes latinos adultos podem estar menos dispostos a procurar o tratamento que precisam, devido ao medo de deportação ou discriminação que os coloca, se forem dependentes de opioides, com maior risco de overdose no futuro.
Essas descobertas destacam a importância de reconhecer como os fatores sociais, incluindo a discriminação, relacionados não apenas à identidade étnica, mas também à imigração ou ao status socioeconômico, podem aumentar o risco de abuso de opioides, uso de substâncias em geral e subutilização dos serviços necessários na população. No que diz respeito ao manejo da dor, é evidente que são necessárias mais pesquisas sobre o uso de analgésicos opioides pelos latinos com dor crônica e que inclui veteranos nos Estados Unidos. Mas um estudo nacional que examinou a dor crônica e os trabalhadores, por exemplo, descobriu que os mexicanos podem estar em maior risco de sofrer lesões e dor crônica devido à sua exposição ocupacional. Além disso, os latinos experimentam disparidades no acesso a medicamentos opioides para dores intensas. Portanto, um estudo comunitário, por exemplo, descobriu que os residentes latinos de bairros de baixa renda têm uma probabilidade significativamente menor de receber uma receita de opioides do que os grupos brancos não latinos, apesar de relatar níveis semelhantes de dor e severidade da dor para os seus médicos. Isso é preocupante mesmo quando as pessoas recebem receitas. As farmácias nos bairros onde essas pessoas residem podem não tê-las ou não vendê-las. Então, outro problema social ou fator associado ao uso de opioides e latinos é que é mais provável que isso seja criminalizado quando praticado por latinos e que resulte em maiores taxas de prisão em comparação com brancos não latinos. No entanto, são menos prováveis quando encarcerados, especialmente menos propensos a receber tratamento para o uso de substâncias ou encaminhados a programas designados a reduzir a probabilidade de uma overdose ou transmissão de doenças infecciosas associadas ao uso de opioides na cadeia ou na prisão. E pesquisas nacionais sugerem que, em geral, quando os transtornos de uso de opioides permanecem em grande parte não tratados, especialmente em contextos de justiça criminal, que costumam ser retomados depois que a pessoa é liberada, certo? De modo que isso pode levar à recaída e overdose fatal no futuro. Também aumento da disseminação de infecções associadas aos opioides, como HIV ou hepatite, e, obviamente, o reencarceramento. Então, agora estamos voltando para questões de acesso e uso de serviços e tratamento necessários. Os latinos são menos propensos a procurar e concluir o tratamento do uso de substâncias. Permanecem em tratamento por períodos mais curtos. Eles geralmente tendem a receber menos serviços e são menos propensos a relatar satisfação com o tratamento quando comparados aos grupos de pessoas brancas. Isso se baseia em vários estudos. No entanto, eles tendem a ter resultados positivos ao receber serviços de tratamento de qualidade. No entanto, verificou-se que o aumento do desemprego e da instabilidade na habitação apresentam taxas mais baixas de conclusão no tratamento. Portanto, esses são dois fatores subjacentes
principais que podem criar barreiras para a adesão e a conclusão do tratamento. As modalidades e as barreiras de acesso e utilização experimentadas pelos latinos são muitas vezes exacerbadas pela falta de profissionais de saúde mental e centros de tratamento que respondem culturalmente às necessidades culturais e linguísticas da população. E descobertas, por exemplo, de um estudo internacional com uma amostra diversa de latinos, identificaram algumas barreiras ao uso de serviços de saúde mental em geral. E foram elas: 1. Querer lidar com problemas de suas próprias crenças, de que o tratamento não funciona, incerteza sobre onde ir ou a quem ver e temer ser hospitalizado contra sua vontade. Portanto, além disso, as barreiras ao tratamento também podem diferir dependendo da área geográfica, do status de imigração dos residentes e do grau de aculturação. Então, agora falando sobre o que é chamado de tratamento assistido com medicação para transtorno do uso de opioides. Isso é um tipo de tratamento que combina medicamentos e terapias psicossociais. É considerado a abordagem baseada em evidências para o tratamento desses distúrbios por dependência e uso indevido de opioides. Portanto, os medicamentos listados aqui são os mais usados ou recomendados. E alguns dos problemas abordados, encontrados em relação aos latinos que são dependentes de opioides e enfrentam barreiras ao acesso a esses medicamentos. Porque, embora tenham havido grandes esforços para tornar esses medicamentos mais amplamente disponíveis, as barreiras enfrentadas pelos latinos limitam seu acesso a esses medicamentos. E é importante que os estados e localidades, em particular, identifiquem essas barreiras e que levam à subutilização desses tratamentos pelos latinos e outros grupos culturais, a fim de apoiar o desenvolvimento de estratégias que possam aumentar o engajamento, o acesso à adesão e a prescrição desses medicamentos. Então, começando, o primeiro medicamento, a buprenorfina, que foi aprovada desde 2002 por vários tipos diferentes de profissionais em uma variedade de configurações. Atualmente está disponível para o uso sozinho ou em combinação com outros medicamentos, especialmente quando usada em combinação, é realmente considerada um tratamento das melhores práticas. Mas pesquisas mostram que os latinos têm menos probabilidade de acessar a buprenorfina. Por exemplo, um estudo de usuários de drogas injetáveis que procuravam tratamento em Massachusetts descobriram que latinos e afro-americanos eram mais propensos a confiar apenas no tratamento de desintoxicação do que os seus colegas brancos, que tinham mais acesso à buprenorfina. E uma das causas desse acesso reduzido ocorre porque eles não podem estar amplamente disponíveis em determinados bairros ou pela falta de conhecimento sobre onde estão e de que há essas opções de tratamento. Então, várias razões para essas barreiras, e os estudos continuam mostrando que essas barreiras são particularmente maiores para os latinos que injetam heroína e vivem em áreas urbanas. Os adolescentes que usam opioides têm menor probabilidade de receber a buprenorfina em combinação com outros medicamentos, mesmo embora essa seja considerada a melhor prática de intervenção precoce, em particular.
E, obviamente, seria desejado que isso fosse fornecido para os adolescentes, mas também pode haver barreiras, porque os prestadores de serviços não estão fazendo essas referências por diferentes razões, e são necessárias mais pesquisas nessa área. O acesso melhorado à buprenorfina, em particular, foi demonstrado em estudos que se concentram em estratégias personalizadas de triagem e engajamento para pacientes que injetam heroína, que se apresentam em pronto-socorros com um problema de overdose. Podem levar ao aumento do engajamento no tratamento e ao uso reduzido de heroína com acompanhamento na atenção primária. Por isso, é muito importante fazer esse esforço no sentido de envolver as populações nessas práticas recomendadas. Mas vamos passar agora para a metadona. E embora a metadona esteja disponível neste país há muito tempo e tenha sido realmente considerada um dos tratamentos mais eficazes para estudos sobre dependência de heroína, esses estudos sugerem que existe estigma associado ao uso de metadona como um tratamento, o que pode aumentar taxas de abandono ao tratamento e também de recaída. Verificou-se que o uso de metadona por jovens é estigmatizado por várias razões, incluindo a distribuição geográfica de clínicas de metadona, principalmente em bairros urbanos pobres, e percepções públicas negativas sobre o uso de metadona. Em uma pesquisa realizada em uma clínica de metadona de Nova York, que atende altas taxas de latinos na recuperação, encontraram aí atitudes realmente negativas relacionadas a esse tratamento na maioria dos pacientes. Embora esses pacientes estivessem se saindo muito bem em sua recuperação por causa da metadona, também a equipe da clínica expressou atitudes e percepções negativas sobre as pessoas que usam metadona. E isso é preocupante, porque eles estão administrando o tratamento. Assim, você deseja uma conscientização mais ampla por parte das pessoas que receberão esses tratamentos, bem como da equipe, para realmente entender o que são os benefícios e tentar abordar e resolver parte desse estigma. Agora, passando para naloxona, que foi aprovado pelo governo federal para reverter os efeitos da overdose de opioides por uma injeção ou um spray intranasal. E os formuladores de políticas federais e estaduais recomendaram uma maior disponibilidade de naloxona em comunidades com altas taxas de uso de opioides, incluindo a administração por uma ampla variedade de profissionais de saúde que atendem a sobreviventes de overdose, de OHS e seus familiares. Então, houve realmente um esforço para tornar a naloxona amplamente disponível em todo o país. E foi encontrado um estudo sobre uma breve educação sobre overdose, com até 2 pessoas sendo treinadas sobre o uso de naloxona, tem demonstrado ser útil em aumentar significativamente o reconhecimento preciso entre os usuários de heroína de quando uma overdose está ocorrendo, para que eles possam agir com base nisso e identificar com precisão as situações que justificam, então, a administração da naloxona. Ok. Então, à medida que avançamos, ao final da apresentação, é importante discutir algumas estratégias. Aqui está.
para aumentar o envolvimento no uso de serviços e tratamentos para programas de prevenção ao abuso de substâncias e intervenções de tratamento que foram desenvolvidas especificamente para as populações latinas. Portanto, a adaptação de intervenções e programas baseados em evidências para atender às necessidades culturais e linguísticas e às condições locais dos latinos, dependendo de onde eles moram e como vivem, são extremamente importantes, incluindo o uso de instrumentos de triagem apropriados linguística e culturalmente, o que é uma lacuna que existe nas comunidades com relação à triagem para tratamento de uso de substâncias. Além disso, é realmente importante que os provedores reconheçam a diversidade dessa população, especialmente no que se refere ao uso de opioides, e evite estereótipos de grupo ou culpe crenças ou práticas culturais pela subutilização do tratamento entre usuários latinos de opioides. Porque há uma série de fatores sociais, fatores como foram mencionados anteriormente, que desempenham um papel nessa subutilização. Então, é preciso chamar a atenção para esse segundo ponto. Alguns estados e planos de assistência gerenciada pelo Medicaid estão avançando no sentido de aumentar sua cobertura para incluir práticas inovadoras. E, nesse caso, inclusive práticas tradicionais de cura, como curanderismo, para apoiar o envolvimento no tratamento. O que significa que eles estão fazendo muito para se concentrar em como apoiar os profissionais de saúde e outras pessoas que estão realmente trabalhando duro para obter financiamento para poder usar essas práticas. E este é um exemplo de como alguns estados estão trabalhando para melhorar consideravelmente esta área. Então, vários valores e práticas culturais latinas foram identificados como fatores de proteção contra o estresse e comportamentos de risco, incluindo uso de substâncias. Portanto, entre o mais amplamente reconhecido é o familismo, que enfatiza a importância da dinâmica familiar interna, das redes sociais ampliadas e da distribuição de recursos através dessas redes. Em geral, a pesquisa encontrou fortes evidências para apoiar o uso de terapias e intervenções que incorporam modelos teóricos de sistemas familiares no combate ao uso de substâncias, bem como o envolvimento de membros da família durante um tratamento contínuo, desde o engajamento até o tratamento posterior. Portanto, dado o poderoso papel protetor que a família parece desempenhar em muitas populações latinas, nem todos, mas em muitas, a melhoria contínua e o uso de modelos de tratamento focados na família, com diversos subgrupos, são recomendados. E estratégias adicionais, como visitas domiciliares, opções de tratamento móvel, ou o uso de membros da comunidade treinados como promotores da saúde, especialista em pares. Tudo isso foi recomendado como meio de tornar a prestação de serviços mais responsiva aos latinos e outras populações carentes. Diretrizes de prescrição de opioides. Um momento, por favor.
Vamos voltar aqui a esse... São várias recomendações específicas para os latinos. Então, diretrizes de prescrição de opioides que foram emitidas pelo CDC em 2016 para ajudar a conter os alarmantes aumentos no uso indevido e overdose de opioides na população em geral, e a adesão a essas diretrizes parece ter resultado na diminuição e prescrição de opioides em medicamentos pelos médicos. Embora a quantidade de opioides prescrita no ano de 2015 ainda é quase 3 vezes maior do que o valor prescrito em 1999. Portanto, os profissionais de saúde, em particular os que servem latinos, devem realmente ter conhecimento atualizado sobre essas diretrizes e usar as melhores práticas para lidar com segurança, com o rastreamento da dor e etc. Como observado anteriormente, os sistemas de saúde mental e os provedores de uso de substâncias, em particular, devem trabalhar para reduzir as barreiras ao acesso e aumentar o uso de serviços de qualidade e o tratamento assistido com medicação para responder efetivamente a isso. E o que estamos vendo em termos de crescente uso e mortalidade entre os latinos. Os profissionais de saúde e médicos primários, médicos de família, desempenham um papel importante na prevenção da dependência de opioides em seus pacientes latino-americanos. E como um primeiro passo importante, devem examinar novamente o uso indevido de opioides e identificar transtorno por uso de substâncias durante visitas regulares, para ajudar, então, as pessoas a se abrirem a eles. Tendemos a ver na literatura que os prestadores de cuidados primários são profissionais muito confiáveis e que, normalmente, as pessoas depositam confiança em seus médicos. Então, eles obtêm algum sucesso em perguntar sobre a dependência de opioides e falar sobre opções de tratamento, de modo que esse médico de família deve buscar treinamento nas melhores práticas disponíveis nessas diferentes áreas, que diz respeito a abordar com segurança a triagem do manejo da dor para uso de opioides e discutir as opções de tratamento. E eles também devem ficar a par das diretrizes de prescrição. Finalmente, os prestadores de tratamento também devem permanecer atentos às barreiras ao engajamento. Devem identificá-las sempre que possível e depois permanecer atentos a elas e trabalhar para combatê-las. Algumas das maneiras de fazer isso estão listadas aqui, explicando especialmente os medicamentos e programas recomendados, usando todas as evidências disponíveis sobre segurança, em particular, e sua eficácia. Vemos, então, que as pessoas entram em tratamento quando recebem informações sobre como isso vai ajudar. Novamente, o ponto importante a enfatizar aqui é envolver os membros da família, incluindo várias gerações ou membros da família estendida, quando apropriado e sempre que possível, e a importância de adaptar as intervenções e as modalidades de tratamento para garantir que eles respondam às necessidades culturais e linguísticas dos latinos. E isso é realmente muito importante. Então, aqui a palestrante adiciona todas essas citações sobre referências, né, e
E se é necessário buscar mais informações estatísticas, está aí uma lista das referências que foram utilizadas. E eu peço, então, que vocês continuem aqui conosco, pois agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas que oferecem ótimas informações adicionais a essa apresentação. Logo em seguida, vocês verão as informações de contato e também o link para completar a entrevista, a pesquisa de satisfação, que é muito importante para que esses trabalhos possam continuar recebendo fundos para serem desenvolvidos. Ok. Mais referências. Aqui, então, os contatos do ATTC latino e hispânico, contatos do Dr. Mancini e de Maxine Henry, que é a co-diretora. Aqui, informações de contato da autora da apresentação, a doutora Linda Caeias. E então, podemos começar a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é: quão bem-sucedida tem sido a comunidade de fé em enfrentar os desafios dos opioides? Então, a doutora diz: eu acho que não poderia dizer exatamente quão eficaz é. Não vi pesquisas que mostrem quanto eficazes elas foram, mas acho que elas têm crescido cada vez mais e dependem da parte do país sobre o qual estamos falando. Devido ao fato de que, embora pareça contraditório que seja um recurso importante, muitas comunidades e bairros latinos, às vezes, têm experiências de primeira mão com pessoas de sua comunidade, que as procuram com necessidades ou preocupações com a saúde. E, portanto, eu diria que já teve experiência, por exemplo, trabalhando com igrejas para aumentar a conscientização sobre o teste de HIV e realizando eventos com eles, fazendo com que eles sejam, então, parceiros, mas isso leva algum tempo. Então, eu não tenho detalhes específicos, não tenho pesquisas, mas, no geral, descobrimos que as igrejas podem desempenhar um papel importante ao servir como parceiros para esses esforços, em uma variedade de comunidades diferentes, especialmente se já estiverem conectadas ao sistema de assistência em geral. Lembrando, então, que as comunidades religiosas são uma grande parte dos fatores de proteção cultural, e sabendo que elas são um lugar adicional para se obter informações e recursos, e também algum apoio. A segunda pergunta: os dados usados discutem especificamente homens e mulheres. Você pode falar sobre os dados que deixam de fora aqueles que não se identificaram nessa estrutura? Então, a doutora diz que, em termos de descobrir dados específicos relacionados ao uso de opioides em particular, não apenas a qualquer uso de substâncias, mas o uso específico de opioides, você realmente precisa fazer muito trabalho para encontrar esses dados. E talvez existam alguns artigos, na sua maioria, artigos de pesquisa. Infelizmente, eles estão disponíveis só atrás de websites pagos que são acessíveis principalmente a acadêmicos, como ela, que é a professora em universidade. O que é uma pena não tornar a pesquisa mais amplamente disponível. Mas, dito isso, sabemos que grupos LGBT e jovens adultos e jovens experimentam uma ampla variedade de disparidades em relação à saúde mental e comportamental em geral, e que a interseção de suas identidades de gênero e sexo com sua etnia, bem como outros fatores ou identidades sociais, pode aumentar as disparidades que eles experimentam.
Então, ela disse que não incluiu os dados aqui, porque não tem muitos dados a esse respeito, mas ficaria feliz em ajudar a procurar alguns deles, para ajudar o centro a aumentar o acesso que eles têm a esses artigos de pesquisa. Uma outra pergunta. Você pode falar mais sobre curandeirismo ou direcionar-nos a exemplos de como essa estratégia está sendo usada, mais especificamente nas comunidades, ou talvez fazer uma referência a alguns dos estados que estão apoiando o uso dessas estratégias culturalmente adequadas nessa área? Então, ela responde sim, eu acho que o exemplo que eu tive que vem em mente seria no Novo México, onde o que acontece aqui é que quando você usa curandeiros culturais, tradicionais ou intermediários culturais, as pessoas costumam ter crenças diferentes, formadas por seus antecedentes culturais, educação, crenças sobre as causas de doenças, crenças sobre as causas do uso de substâncias e efeitos negativos que vemos e quais são os tratamentos que devemos seguir. Para que o curandeiro seja tradicionalmente alguém de uma comunidade que seja uma pessoa de confiança, um provedor confiável. Além de que médico ou psicólogo, e às vezes os psicólogos podem não ser tão confiáveis. Então a ideia é que ele tenha um relacionamento duplo com um curandeiro e um prestador de tratamento, e a pessoa que utiliza seja alguém que seja adapto e acredite que essa é uma forma legítima de tratamento para eles. Mas então é combinando algum tipo de tratamento tradicional de uso de substâncias, que iria a uma clínica, por exemplo, que aumenta o compromisso de alguma forma com o que você está fazendo que é bom para eles e que continuam, então, em sua prática de cura natural, na qual eles e a família, talvez, em sua comunidade, confiaram por gerações e ainda assim permitam esse espaço dentro da modalidade de tratamento. Isso mostra cada vez mais que o uso de agentes culturais, outras formas semelhantes a curandeiros, para aumentar o compromisso e o engajamento. E isso pode ser considerado dentro das formas tradicionais de tratamento ou ocidentais. Aqui também está dizendo que informações a serem compartilhadas podem ser buscadas serviços no Medicaid e nos estados locais. Alguns estados os chamam de serviço de valor agregado. Alguns estados os chamam de serviços complementares ou serviços não tradicionais. Para que eles possam, então, oferecer muitas informações sobre o que é oferecido e suportado, talvez, até mesmo pelo Medicaid. E que certos provedores poderiam, na verdade, reembolsar. Então, isso é de acordo com cada estado. Então, aqui se chega ao final. Espere, então, aparecer o link para a pesquisa de satisfação. E, enquanto isso, eu vou, então, terminar e lembrá-los de que há aí as informações de contato para o ATTC Nacional Hispânico e Latino e também a apresentadora desta webconferência. Muito obrigada e tenha um ótimo dia.